Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Deus abençoe e ilumine a tua vida poderosamente. Sou o pastor Jefferson Roque e agradeço ao nosso Senhor por essa oportunidade de estarmos refletindo na palavra do nosso Deus. Nós vamos dar início no capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos. Graças ao nosso Senhor. A palavra do Senhor até aqui tem nos orientado a nós não julgarmos a ninguém, porque de alguma forma nós um dia cometemos ou praticamos coisas piores, não é verdade? Então só cabe a Deus julgar as coisas. Todas as pessoas se achegando a Jesus Cristo, essas recebem perdão. O texto anterior nos fala que ainda que a pessoa seja circuncidado e aquela que ainda não é ou nunca será, como os gentios, segundo a palavra do Senhor, por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados. Amém? Então não é pela lei que alguém será salva, e ainda que seja salvo pela lei, mas desde que guarde todos os mandamentos conforme o Antigo Testamento. Então isso para o homem, segundo a palavra do Senhor, é impossível. Aí alguns perguntam, pastor, por que isto então é impossível, sendo que Deus deu a lei a Moisés? Amados, é simples compreender. Se fosse fácil ou fosse possível cumprir toda a lei, para que o Deus a quem servimos, o nosso Senhor, o nosso Criador, por que ele enviaria o seu Filho para sofrer tanto e ser crucificado em uma cruz? Qual pai daria seu filho para ser chicoteado, cuspido, preso, humilhado, escarnecido? Sangraram o Senhor Jesus. Qual pai ia fazer isto? Sabe por quê, amados? Porque a lei não salva. Quem salva é a graça, é o amor do nosso Deus por nós, que enviou o seu Filho amado para retirar de todos nós o pecado. Então a carta nos ensina isto. O Evangelho nos ensina isto. Se a lei salvasse, se o Antigo Testamento salvasse, não era necessário o nosso Deus enviar o seu Filho amado. E o seu Filho amado, cumprindo a vontade do seu Pai, nos deu as boas novas. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus queridos, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, porque é o sacrifício perfeito. Ele foi imolado, ele foi oferecido, e morrendo na cruz, ele levou sobre si todas as nossas iniquidades e sujeiras e maldades e pensamentos ruins e tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Você compreende? Receba a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e você será salvo. Não só você, mas todos da tua casa, porque a luz do Senhor vai te iluminar e vai iluminar também todos esses parentes, irmãos, amigos, vizinhos, com a graça do Senhor. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Sou o pastor Jefferson Roque e já te convido a darmos início em Romanos 3. Aleluia. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita em toda a maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas, porque se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a virilidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso,
como está escrito, para que sejas justificado em suas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça, por causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus, para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não dizemos, como somos blasfemados, e como alguns dizem que dissemos, façamos males para que venham bens? A condenação desses é justa. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Aleluia! Não é verdade, queridos? O homem pode cometer, às vezes, mentira para agradar a Deus e acha que será justificado? Não, de forma alguma. Então aqui nos mostra que a lei foi dada por Deus e ela é boa. Ela foi boa. A lei, quando foi entregue a Moisés, pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, ela veio para os judeus para trazer as regras, os dogmas, as doutrinas. Então todo povo, toda nação precisa de lei. Você compreende? Todos precisamos de lei. Só que esta lei que foi passada a Moisés para aquele povo, ela também tinha alguns males que vinham sobre os homens que não cumprissem a regra perfeitamente. Você compreende que a lei de Deus não é como a lei dos homens? A lei dos homens, ela sempre abre brechas e é falha. Não é? Você já cansou de ver, creio, né? Que você já viu e observou quantas injustiças acontecem no nosso país ou neste mundo, que as pessoas que cometem crimes depois são soltas. Né? Às vezes a pessoa mata uma moça, mata uma criança, um idoso, né? Ou várias pessoas, ela recebe ali uma condenação devido ao assassinato dessa quantidade de pessoas, como se uma vida tivesse algum preço, né? Algum tempo para que a outra pessoa pagasse. Não, uma vida, segundo a palavra de Deus, vale mais do que o mundo inteiro. Então, essas pessoas, às vezes, elas são julgadas e condenadas ali, vamos supor, a 30 anos de prisão. Aquela pessoa, ela cumpre um certo período, depois ela vai ali no semiaberto, põe uma tornozeleira, depois aquela pessoa, ela retira aquelas tornozeleiras ali, né, que a gente acompanha. Não estou falando que é todo o caso que é assim, mas retira, depois é presa novamente, e depois passa mais uns anos, é solta de novo. A família que perdeu o ente querido fica ali com aquela dor para sempre. O filho ficou órfão, a filha ficou órfã, né? O pai e a mãe perdeu o seu filho ou sua filha, aquela família fica destroçada, mas a lei aqui da terra acha que fez a justiça, acha que cometeu a justiça. Mas com a lei de Deus não é assim. A lei de Deus era quem matava tem que morrer. Era olho por olho e dente por dente. Este era o Antigo Testamento. Né? Então os sacrifícios que eram feitos ali com aqueles animais eram para pagar pecados, às vezes coisas pequenininhas, mas tinham que sacrificar um outro animal para fazer uma troca. Então, amados, o nosso Deus, ele viu que nada disso adiantava, que o homem era mentiroso. Todo homem é mentiroso, verdadeiro é Deus. O nosso Deus viu que todos eles continuavam errando, todos erravam, nunca mudavam. Então iam ficar a vida toda cometendo e caindo na hipocrisia.
né? Se eu pecar, eu vou lá e sacrifico um carneiro. Se eu pecar aqui, eu mato um boi. Isso era para os ricos, né? Os pobres eram as rolinhas, uma pomba, né? Eram os sacrifícios mais simples. Mas eram aceitos por Deus, porque Deus é fiel à sua palavra. Mas o que aconteceu? O pecado, a iniquidade, foram multiplicando, e o nosso Deus enviou seus profetas e ficaram sempre anunciando que um dia viria o Redentor, o Salvador, aquele que iria resgatar o homem dos pecados, retirar o homem dos laços do diabo e levar para o reino da glória. E assim veio. Jesus se manifestou, Jesus nasceu, os irmãos, e você conhece a história, né? Veio por meio do Espírito Santo sobre Maria, a Virgem, e ela concebeu o filho, o bebezinho, e ele cresceu, e a palavra do Senhor nos fala que ele veio anunciando o ano aceitável do Senhor. Ele veio anunciando a vida eterna, a salvação, né? Então, aqui vai nos mostrar que aqueles que guardam a lei vai ser proveitosa. Mas quem vai conseguir guardar essa lei? Sendo que todos nós falhamos. E nós falhamos, amados, às vezes com coisas tão pequenas, não é? Nós tropeçamos em coisas tão pequenas, segundo a palavra do Senhor. Então é só Jesus. Agora, quando você recebe o Salvador Jesus, a palavra do Senhor nos fala que o sangue dele te purifica do pecado. Ele te lava, o sangue dele já foi derramado por você, porque não há sacrifício maior do que ter morrido na cruz. E o próprio Deus ofereceu o seu Filho amado. Ele foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Amém? Aleluia. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Por isto, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aleluia. Até aqui por enquanto, é que vocês compreenderam, meus amados, que a lei será testemunha, os profetas serão testemunhas, porque não há diferença entre grego, judeu, gentio, a nenhum povo da terra, não há diferença mais. Mas aos que receberem a graça, a salvação por meio de Jesus Cristo. Aqui nos fala que a língua é cheia de peçonha. A boca é cheia é como áspides, veneno, peçonhentos, venenosos.
aqui está falando que esses homens, nós temos essa facilidade a inclinar para essas maldades, para as mentiras, os enganos. Então só Jesus Cristo que purifica o homem e transforma a vida do homem. Aleluia. E é muito sério quando fala aqui que a lei será testemunha, porque por meio da lei conhecemos a verdade. Você compreende que por meio da lei as pessoas elas vêm e estão conhecendo a verdade? Então Jesus Cristo é a melhor e única salvação de graça, porque Ele já pagou o preço por você. Não é você que vai pagar esse preço mais. Ele já pagou o preço por todos nós. Aleluia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para apropriação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Olha bem, amados, os pecados cometidos sobre a paciência de Deus. Deus, ele tem tanta paciência, benevolência com a humanidade, que Ele está aqui mostrando nesse texto, né, que isso é o apóstolo pregando e orientado pelo Espírito Santo, aleluias, orientado por Deus, a toda a humanidade, não é? Que Jesus Cristo, Ele salva, purifica, e o sangue, temos que aceitar esse sacrifício. Para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está a jactância? Aonde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Mas pela lei da fé. Aleluia. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, e por meio da fé a incircuncisão. Você está vendo que por meio da fé Ele justifica a circuncisão, e por meio da fé Ele justifica a incircuncisão. Não é? A incircuncisão é feita por meio de Jesus Cristo, a pessoa que é incircuncidado. Agora, a circuncisão é dada e foi ofertada por meio da lei, né? Lógico que a pedido de Deus, quando começou a Abraão pedindo que circuncidasse o seu filho no 8º dia, que era Isaque, e eles foram circuncidados, não só Isaque, mas também Ismael, né? Que era o filho de Abraão com Agar, né? Não é isso? Mas isso já é uma outra história. Mas nós temos aqui um contexto em mostrarmos que não é necessário mais essa prática, porque Jesus Cristo é suficiente para nos justificar. Ele é o justificador de Deus. Por meio da fé em Cristo, nós seremos salvos. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Louvado seja o nome do Senhor. E por meio da fé nós anulamos a lei? De maneira alguma. É forte isso, né? Mas nós somos justificados por meio da fé. Então toda a palavra, toda a Bíblia, ela vem ensinando e mostrando às pessoas, para as pessoas terem fé
em Jesus Cristo, no Senhor Jesus, não é ter fé em Elias ou sua fé em Moisés, em Abraão. Por quê? Porque esses são justificados por Deus, foram justificados por Deus, porque até então não havia sido enviado o Cordeiro de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você compreende? Até aquele momento, as pessoas elas se apoiavam, elas tinham sua regra, os seus caminhos, as suas direções norteadas pela lei. Então, a lei tem esse valor, ela tem esse poder. Mas pelo amor do nosso Deus para com a humanidade, Ele nos deu a lei da fé em Jesus Cristo. A graça, essa lei chama graça. Essa lei em Jesus Cristo chama-se amor imerecido. Você compreendeu aqui que todos pecaram e destituídos foram da presença do Senhor? Todos pecaram. Então, o resgate da humanidade chegou e veio. E o resgate tem nome. O resgate é Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador. Se inscreva no canal, clique aí no sininho, faça comentários da palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus Cristo.